Olá! Hoje vamos direto ao ponto. 10 ações baseadas em ciência de ponta para a gente blindar o nosso cérebro e diminuir de verdade o risco de demência. Se a gente parar para pensar, qual é o maior medo que vem com o envelhecimento? É uma pergunta forte, né? Mas é uma preocupação que muita, mas muita gente tem. Pois é, perder a memória. Essa é a resposta. A ideia de, sabe, de perder as nossas lembranças, a nossa própria identidade, isso assusta demais. E, infelizmente, não é um medo sem fundamento. Olha só esse número: 152 milhões. É chocante. Essa é a projeção de quantas pessoas no mundo vão ter demência até 2050. É um número que mostra que o assunto é urgente. E muito. E esse mas aqui é gigante, viu? Tem notícia boa. A ciência já deixou claro que a prevenção é totalmente possível. E olha, o que a gente vai ver aqui não são dicas aleatórias tiradas da internet. Essa nossa análise é baseada na fonte mais respeitada sobre o assunto no mundo todo, a comissão de especialistas da revista Lancet Neurology. Foram eles que mapearam os principais fatores de risco que a gente pode sim modificar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo alicerce, pela base de tudo. São os pilares da saúde física. Pensa neles como os itens que não dá para negociar quando o assunto é saúde do cérebro. Ação número 1. Controlar a pressão arterial. A hipertensão é um dos maiores inimigos do nosso cérebro. E o mais importante, é um inimigo que a gente consegue controlar. Sério, se fosse para escolher só uma coisa dessa lista para focar, talvez fosse essa aqui. E por que isso é tão importante? Olha só, 12%. A ciência mostra que tratar a pressão alta está ligado a uma redução de 12% no risco de demência. Isso é muita coisa, é um número concreto, significativo. Então, medir a pressão regularmente e conversar com o médico se ela estiver alta é, sem dúvida, uma das melhores armaduras para o nosso cérebro. Segunda ação, se mexer, ser fisicamente ativo. O sedentarismo é um dos grandes vilões. E calma, não precisa virar maratonista da noite para o dia, tá? O lance é aumentar a frequência cardíaca de forma regular. Fazer isso protege os vasos sanguíneos do cérebro e olha que incrível, até estimula o crescimento de novos neurônios. E vamos para a terceira ação fundamental: parar de fumar. Pode até parecer óbvio, mas a gente precisa reforçar. Fumar arrebenta com os vasos sanguíneos, aumenta o estresse oxidativo, ou seja, eleva diretamente o risco de demência. Aquela velha frase é a mais pura verdade. A melhor hora para parar foi ontem. A segunda melhor é agora. Ok? Agora que a gente já firmou a base, vamos mergulhar numa conexão ainda mais profunda entre o cérebro e o corpo. Vamos falar de alguns fatores de estilo de vida que talvez não sejam tão óbvios, mas são, cruciais. E, falando em coisas não tão óbvias, um dos principais fatores de risco é algo que pega muita gente de surpresa. Algum palpite? Ação número 4. Tratar a perda auditiva. Sim, essa é uma das descobertas mais impactantes dos últimos anos. Pensa comigo, quando a audição não tá legal, o cérebro precisa se esforçar o dobro, o triplo, só para decodificar os sons. Isso gasta uma energia, uma reserva cognitiva, que poderia ser usada para outras coisas. E não é só isso, né? A perda de audição muitas vezes leva ao isolamento social, que é outro fator de risco enorme. Beleza, vamos falar de comida. A quinta ação é adotar uma dieta saudável para o cérebro. E o ponto aqui, que é super interessante, é que não existe uma dieta mágica, um único alimento milagroso. O segredo está nos padrões. Pensa na dieta mediterrânea ou na dieta Mind. O foco é em frutas, vegetais, grãos integrais, peixe, gorduras boas. A regra de ouro é: o que faz bem para o coração faz um bem danado para o cérebro também. Ação número 6. Levar o sono a sério. Priorizar o sono. Pensa no sono como se fosse a equipe de limpeza noturna do cérebro. É à noite, durante o sono profundo, que ele faz uma faxina geral, eliminando toxinas. E entre essas toxinas estão aquelas proteínas ligadas ao Alzheimer. Por isso a meta é clara: de 7 a 8 horas de sono de qualidade. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o foco e falar sobre manter a mente ativa. Porque o cérebro é isso, né? Um músculo. E como todo músculo, ele precisa ser exercitado, com desafios, com interação social. E isso nos leva a um conceito que é fundamental entender, a tal da reserva cognitiva. O que é isso? Imagina que é a capacidade do cérebro de aguentar o tranco, de ser resiliente a danos. E como a gente constrói essa reserva? Exatamente desafiando a mente,
com coisas novas, com aprendizado, com interações sociais que fazem a gente pensar. É essa a ideia que explica as próximas ações. Então, na prática, como é que a gente constrói essa reserva? Com 4 ações-chave. Ação 7. Continuar aprendendo. E não é sobre ter diploma, é sobre a curiosidade, sobre aprender uma coisinha nova todo dia. Ação 8. Cuidar da saúde mental. Depressão não tratada é um fator de risco sério. Ação 9. Manter a vida social ativa. Conversar, interagir, isso é um exercício cerebral de altíssimo nível. E por fim, a 10ª ação. Beber com moderação. O consumo excessivo de álcool, sem dúvida, é um fator de risco. Ok, agora, uma parte bônus que eu acho importantíssima. Vamos quebrar alguns mitos sobre saúde do cérebro e falar um pouquinho sobre o que a gente não deve fazer. É só dar uma olhada no veredito da ciência. O mercado está lotado de suplementos que prometem turbinar a memória. Só que a revisão da comissão da Lancet foi bem direta. Ginkgo biloba, ineficaz. Pílulas de ômega 3, nenhum benefício cognitivo comprovado. Vitaminas Z e C, nenhum impacto no risco. Então a dica prática aqui é: economize dinheiro. Não dá para depositar esperança em pílulas que a ciência já mostrou que não funcionam para isso. Bom, estamos chegando na reta final. E a pergunta é: como é que a gente junta tudo isso? A boa notícia é que toda essa informação se transforma num plano de ação bem poderoso. Então, só para a gente ter tudo fresco na memória, vamos recapitular as 10 ações com base na ciência. Controlar a pressão, se manter ativo, parar de fumar, tratar a perda auditiva, comer bem, priorizar o sono, continuar aprendendo, cuidar da saúde mental, manter a conexão social e beber com moderação. E a mensagem mais importante talvez seja esta: a prevenção não é sobre uma grande decisão, uma mudança radical da noite para o dia. Ela acontece na soma de pequenas escolhas, consistentes, feitas no dia a dia. É uma jornada totalmente administrável. Não precisa ser uma tarefa que esmaga a gente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, para cada um pensar com calma. Qual dessas ações pode ser o primeiro passo no caminho para proteger a saúde do próprio cérebro? A ciência já nos deu o mapa. O poder de dar o primeiro passo está nas mãos de cada um de nós.